Irmãos, nosso estudo na classe Paulo, nosso estudo é na Confissão de Fé de Westminster, tá? E nós estamos no capítulo 8, que fala de Cristo, o mediador da nova aliança. E a gente tem meditado na vida, na pessoa e na obra que esse mediador exerceu aqui nessa terra, enquanto esteve e continua a exercer nos céus, assentado à destra de nosso Deus e Pai. A proposta do capítulo 8 é dizer que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, designado por Deus desde a eternidade, que realizou, realiza e aplicará plenamente a obra de redenção para o seu povo. Então, a ideia do capítulo 8 é nos apresentar essa verdade. Nós temos 8 parágrafos nesse capítulo. Já vimos o primeiro parágrafo. Vimos também o segundo e hoje vamos meditar com base no terceiro parágrafo. Eu coloquei isso apenas para uma referência. Oi? 1 Timóteo 2,5 é o versículo-chave, né? É 1 Timóteo, erro de digitação aí. É o texto que base do capítulo em geral, tá? Sobre Cristo, o mediador. Nós estamos hoje no terceiro parágrafo, que vai falar de mais um aspecto da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui. O ofício de mediador e fiador, que os teólogos do Westminster vão subscrever aí na Confissão de Fé. E eles dizem o seguinte: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Tá? Então, nesse parágrafo, nós temos pelo menos 3 verdades sendo apresentadas aqui, que a gente vai estudar. O texto-chave para essa aula de hoje está lá em Hebreus. Você vai abrir a Epístola aos Hebreus, capítulo 7. E o verso 26. Hebreus 7, 26 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável,
sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Tá? Esse é o texto que a gente vai utilizar. Tem muitos outros textos que nós vamos lendo à medida que formos fazendo a exposição do assunto. Tá? O que nós temos aqui? No parágrafo anterior, no parágrafo 2º aqui do capítulo 8, nós vimos que o Filho de Deus, esse mediador, ele assumiu duas naturezas. Ele esteve entre nós de maneira completa, como sendo Deus encarnado. E ali estava a sua natureza humana e a sua natureza divina. Elas são um só ser, embora em duas naturezas, humana e divina, não são separadas, embora distintas. E nós vimos a necessidade desse mediador ter essas duas naturezas, sendo o homem para nos representar. Ele, como o profeta Isaías vai dizer, é um homem de dores, sabe o que é padecer. Então ele tomou o nosso lugar e assumiu, ele sentiu na pele as consequências e o castigo que nos trouxe a paz. E sendo Deus, ele pôde exercer aqueles ofícios que nós também vimos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo profeta, sacerdote e rei, e aplicar de maneira poderosa a palavra de Deus aos homens. Então ele era totalmente homem e totalmente Deus, como vimos no parágrafo anterior. Nesse novo parágrafo, nós vamos ver mais um aspecto da pessoa do mediador e da sua obra, no que diz respeito a ele ser plenamente cheio do Espírito Santo, desde a sua concepção até o seu ministério. O Espírito Santo exerceu um papel muito importante na vida e na obra desse mediador. Ele foi chamado, já no seu nascimento, foi dito que ele seria chamado Jesus, porque salvaria o seu povo. Então o Espírito Santo já o envolveu, já o capacitou para isso, e ele foi ungido com o Espírito Santo logo no início do seu ministério público também, para que pudesse ser conduzido e exercer todos aqueles ofícios que nós vimos de profeta, sacerdote e rei do seu povo, tá? Tanto no seu estado de humilhação, a encarnação de Jesus, ela é qualificada ou é descrita nesse aspecto de humilhação. Deus que se fez homem está nesse estado de humilhação, como também no seu estado de exaltação, quando ele, agora ressurreto dentre os mortos, continua a exercer esses ofícios, inclusive agindo na igreja por meio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo em João 16, ele veio para completar a obra que Jesus Cristo veio realizar. Em que sentido? Aplicando essa obra. Ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo como outro Consolador, tá? Porque exatamente no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo está fazendo esse papel, consolando os discípulos, que em breve ele partiria. Ele estava preparando um caminho que os discípulos não poderiam trilhar sozinhos. Esse caminho é até a cruz,
Jesus Cristo iria nesse caminho trilhar por eles e era preparar um lugar de habitação para esses discípulos. E o Senhor está consolando com as verdades do reino futuras, né? Sobre que Ele iria ressurgir dos mortos, que eles não estariam sozinhos, e um dos aspectos é exatamente a mediação e a intercessão de Jesus ao Pai, enviando outro Consolador. Então, o Espírito Santo, na vida e na obra de Jesus, esteve presente. Ele fez parte de maneira ativa. Deus, segundo os teólogos do Westminster, vai dizer aqui que Deus chamou e ordenou Jesus Cristo para que fosse o mediador da nova aliança, o cabeça da nova humanidade, o representante dos eleitos. Daí a necessidade de que Jesus Cristo, em solo, entre os homens, na terra, também tivesse toda a capacitação, ou as características, ou os elementos e atributos necessários para exercer tal ministério e tal missão. E para que Cristo pudesse realizar a sua obra de mediador, e um novo elemento é apresentado aqui pelos teólogos como sendo Jesus Cristo o fiador da nova aliança, o Pai o capacitou com algumas características ou algumas verdades que são descritas aqui pelos teólogos de Westminster, tá? Veja, a primeira verdade que nós vamos encontrar nesse parágrafo é aquela em que dizem que esse mediador ele foi ungido sem medida pelo Espírito Santo. Veja, o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo. Por que isso foi necessário? O que significa isso, essa unção do Espírito Santo? Jesus Cristo não tinha o Espírito Santo? Esse ungir o Espírito Santo não só dava a Jesus a autorização ou a autoridade para fazer e realizar os sinais, como o identificava como aquele que foi separado. Assim como era no passado, quando era separado, era escolhido ali aquele que haveria de reinar, ele era ungido, ele era separado e trazido, e publicamente ele era ungido com um óleo, e a figura ali era exatamente para discernir ou fazer com que as pessoas pudessem ver que ele de fato era alguém que foi revestido e separado para tal. O Senhor Jesus Cristo, ele também, nesse aspecto visível, o Espírito Santo foi necessário ser derramado sobre a vida dele, para realizar, primeiro, sinais e prodígios. Você vai abrir em Atos capítulo 10, no discurso de Pedro, ele esboça essa verdade ali, falando com Cornélio, capítulo 10, deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente, o verso 37 e o 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja que a notícia que circulou e que foi recebida pelos os discípulos é que naquele momento, naquela ocasião, algo diferente, algo
fora do normal aconteceu na vida de Jesus Cristo. Por isso que eles vão falar aí, usar o termo, tendo começado desde a Galileia, e aí ele vai especificar o exato momento, depois do batismo que João pregou. Porque é naquela ocasião que o Espírito Santo é derramado na vida de Jesus Cristo publicamente, de maneira visível, nesse aspecto. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, aí andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A mesma ideia é vista nos apóstolos. Enquanto Jesus estava com os apóstolos, o Espírito Santo estava com eles. Eles receberam o Espírito Santo na sua chamada. Só que aí Jesus, já no final do ministério, chega para eles e diz: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E aí muita gente confunde como que sendo uma segunda bênção ou algo complementar no aspecto da salvação. Não é de salvação que Jesus está falando ali, e nem Pedro está falando aqui a respeito de Jesus. O Espírito Santo desce na vida de Jesus, ou ele é visto sendo ungido pelo Espírito Santo ali na ocasião do seu batismo, para que a partir de então os seus feitos, aquilo que ele viria falar, aquilo que ele viria realizar como milagres, os prodígios, expulsão de demônios, poderia ser associado, ou poderia ser a conclusão que se tirasse disso, daqueles que estão vendo, é que de fato ele é alguém vindo da parte de Deus. Ele é um profeta de Deus. E veja que ainda assim os incrédulos, o coração endurecido diante dos escribas e fariseus, ainda olharam para tudo isso e tentaram associar Jesus aos demônios, tá? E Pedro está descrevendo exatamente isso. Jesus Cristo, ele é sim o enviado de Deus, ungido com o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro criado ali nessa cidade, cresceu ali com o Espírito Santo e com poder, e andou por toda parte, aí fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Então, a primeira verdade que os teólogos estão dizendo aqui a respeito de Jesus ter sido ungido sem medida pelo Espírito Santo é para que ele pudesse realizar sinais e prodígios, e isto fosse visto como sendo da parte de Deus. Outra verdade que é dita a respeito do Espírito Santo é para que Jesus também pudesse se manter puro e santo, como vai continuar os teólogos dizendo. O Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Essa primeira parte, ela é algo ensinada ainda no Salmo 45, versículo 5. Veja do verso 2: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti.
O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Este é um salmo considerado messiânico e a respeito da realeza do Messias. Sendo ungido, ele também seria qualificado para todas essas obras. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 34, outra passagem que nós temos a respeito dessa verdade, vai dizer o seguinte: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Veja, não só realizar prodígios e milagres, o Espírito Santo foi dado ao Senhor Jesus Cristo, ou foi ungido o Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo, como também para realizar essa obra de redenção e salvação do seu povo, mas desde o começo, chamando o povo, e isso fazendo com que ele pudesse ser distinto dos demais. A palavra que ele vai utilizar aqui, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, não era que o Senhor Jesus Cristo tinha pecados e precisava ser purificado, mas enquanto ele esteve com o seu povo, ele testificou dessa vida santa, ele mostrou que de fato era alguém puro e santo entre o seu povo. Logo em seguida do batismo, nós temos o Senhor Jesus Cristo sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele mostra mais uma vez essa pureza e essa santidade pela sua obediência a Deus o Pai. E é curioso que quando Jesus é tentado, o mesmo Espírito Santo que o revestiu de poder e de majestade e tudo mais, como no Salmo 45 vai mostrar a respeito do rei que está armado e pronto para derrotar os seus inimigos, é o mesmo Espírito Santo que está conduzindo o Jesus Cristo, homem, pela palavra. A palavra ali é essa arma que esse rei está utilizando para vencer um inimigo poderoso, um inimigo forte. Mas ele faz isso sem, vamos dizer assim, nenhum poder sobrenatural, nenhuma força sobrenatural. Inclusive foi oferecida a ele, né? Ele vai dar ordem aos seus anjos. Foi oferecida para ele. Mas a única força, vamos dizer assim, fora dele mesmo, utilizada, foi a sua consciência a respeito das coisas de Deus, que é a palavra. Não é sem razão que Paulo, quando escreve em sua carta aos Efésios, capítulo 6, ele vai falar de uma armadura, né? E que inclui a palavra de Deus. E o Espírito Santo é o agente da Trindade que nos faz lembrar e nos faz usar essa armadura de maneira certa. Tem gente que usa a Bíblia para justificar ou para dar lugar aos seus pecados. Tem igrejas que usa texto fora de contexto para alimentar as suas ideias e as suas intenções maliciosas do coração, né? Você vai na internet e você encontra igreja de todo jeito. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou, cumprindo pela a graça de Deus por meio do Espírito Santo, cumprindo o seu ministério de maneira santa e pura. Outra verdade a respeito do Espírito Santo é sobre o seu ministério, o seu caminho até a cruz. O Espírito Santo também foi muito importante na vida de Jesus para ajudá-lo a suportar a cruz sem desistir, sem mudar a rota. Todo o caminho de Jesus Cristo, ele apontava para a cruz, para o seu sacrifício. O Espírito Santo sempre esteve presente, consolando o Senhor Jesus Cristo, fortalecendo o Senhor Jesus Cristo, como ele faz conosco. Embora nós não estamos caminhando para a cruz, nós carregamos uma cruz dentro do nosso coração
uma cruz que já foi derramada o sangue, e essa cruz nos mostra que devemos fazer morrer as vontades da carne, crucificar o velho homem. Mas o Senhor Jesus Cristo não, Ele caminhou para essa cruz, para carregar ela no madeiro pesado e ser crucificado ali. Então o Espírito Santo também teve um papel importante na vida do Senhor Jesus Cristo. Não é sem razão que Ele tirava momentos para estar com o Senhor Deus e Pai em oração, e também para fazê-lo ressurgir dos mortos. O Espírito Santo, ele é na Bíblia apresentado como aquele que traz a aplicação da vida ao coração daquele que está morto. Desde a criação, o Senhor Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. O Senhor Jesus Cristo, que é o autor da vida, Ele precisou antes ser morto, ser crucificado na cruz, ser morto, sepultado. O Espírito Santo é um agente da Trindade, da parte de Deus o Pai, e quem faz com que esse Filho venha ressurgir dos mortos, tá? Então, nesse primeiro ponto nós temos os teólogos falando desses aspectos. Jesus, cheio do Espírito Santo em sua vida e ministério aqui na terra, teve, aliás, de ser cheio do Espírito Santo, e Paulo vai falar uma razão muito importante do porquê disso. Colossenses capítulo 1, verso 19. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O verso 18 fala a respeito do Senhor, né? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, ele teve de ser cheio do Espírito Santo para que ele pudesse ser pleno em todos os sentidos. O fato de a plenitude da divindade habitar em Cristo não removeu a necessidade dele ter o Espírito Santo. Pelo contrário, só aumentou. Só mostrou o quanto foi importante ser evidente isso na vida dele. E como aquele que tem a plenitude do Espírito, Cristo pôde ser totalmente equipado para assumir o mais alto ofício que é apresentado aqui nesse capítulo 8, de mediador e fiador. Tá? Lembra lá do Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito? Que nessa nova vida nós precisamos que o Espírito Santo aplique isso em nós. Lá é um fruto que ele vai se ramificar ou vai se estender por toda o nosso ser em várias áreas. E não é que eu tenha um e não tenha o outro. Eu tenho o amor, mas não tenho a alegria. Eu tenho a paz, mas não tenho o domínio próprio. Não. Ou tem todos ou não tem nenhum. Isso vai significar que se tem o Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, o domínio próprio, todos estes passam a fazer parte na vida daquele que está em Cristo Jesus. E contra essas coisas, continua Paulo, não há lei. Você pode usar, você pode aplicar de maneira que venha corresponder à ação do Espírito. O Senhor Jesus Cristo também precisou ser cheio do Espírito. Ele foi totalmente cheio do Espírito para que fosse cheio de todas as boas coisas necessárias para a efetiva intercessão mediadora e para a efetiva representação pactual, para tudo o que é necessário. Todos esses aspectos que nós vemos ali do Espírito Santo e que precisam ser manifestos em nossas vidas, Jesus Cristo manifestou. Ao olhar os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, onde nós temos muita investida dos judeus contra Jesus Cristo,
Não é possível ler um texto e a gente não ser tomado de fúria quando vê os ataques, quando vê as investidas contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, quando chegou nessa parte onde Jesus está lá diante de Pilatos e é perguntado para a multidão quem eles queriam, né? Se Jesus ou o ladrão lá, o assassino Barrabás. E eu fiquei muito revoltado quando a multidão gritou Barrabás. E aquilo ali me deixou perturbado por muitos dias. Como o povo é traíra, como o ser humano é vira-folha. Na cena anterior estão lá, glória a Deus nas alturas, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A próxima cena, crucificam. Eu demorei muito para entender tudo isso, mas depois o que me fez a refletir foi Jesus Cristo vendo tudo isso, ouvindo tudo isso. Era necessário o Espírito Santo estar ali, consolando e ajudando a entender tudo isso, fazê-lo passar por todo esse vale. E aí você vai ver lá todas essas verdades do fruto do Espírito presente ali: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Porque do contrário, meus irmãos, se não fosse estas coisas, que ser humano suportaria tudo isso? Não significa que ele não sentiu a dor. Pelo contrário, toda a dor da traição, do abandono, dos açoites, ele sentiu no seu corpo. Mas os teólogos estão nos mostrando como ele foi cheio do Espírito Santo, para que todas estas coisas que diz respeito à obra que ele estava cumprindo e praticando pudesse ser de maneira efetiva aplicada como intercessor e como nosso representante pactual. É o mediador da nova aliança. É aquilo que os mediadores, nenhum deles, e o autor dos Hebreus vai fazer questão de dizer um por um, nenhum deles foi suficiente. Cumpriram, tiveram o seu momento, o seu papel, a sua participação, mas nenhum completou, nenhum foi pleno em todas as coisas. Nenhum foi profeta, rei, sacerdote de maneira plena como o Senhor Jesus Cristo. A única menção que nós vamos ter no Antigo Testamento, que o autor dos Hebreus vai apresentar como mais próximo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, é Melquisedeque, rei de Salém. Ele cumpriu os 3 ofícios em uma pessoa só: como rei, como sacerdote e como profeta. E ainda assim o Senhor Jesus Cristo apresenta como ele sendo da linhagem e maior e melhor do que Melquisedeque, esse rei de Salém. Então Deus revelou, em segundo lugar, toda a sua sabedoria e conhecimento na pessoa divina e humana do Senhor Jesus Cristo. Leiamos mais uma vez. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e semedido e ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós somos apresentados mais essa vertente a respeito do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo vai descrever, é a expressão plena, completa e perfeita da sabedoria de Deus. Em Colossenses ainda, capítulo 2, versículo 3, ele diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão lá. Por isso ele também é aquele onisciente, Deus que sabe todas as coisas. E Jesus Cristo, ainda na sua natureza humana, unida à divina, demonstrou essas verdades. E aí é com razão do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus,
no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo faz um resumo de toda a lei praticamente. Todos os preceitos dados na antiga aliança e que são agora por eles, e ele tem essa autoridade, esse poder e conhecimento e sabedoria para fazer uso e aplicação disso. Por isso ele será o juiz de todo o mundo, como no Evangelho de João capítulo 3, verso 16 ao 19 é descrito a respeito desse julgamento, esse aspecto dele como juiz para a humanidade, ou diante da humanidade. Então, duas verdades nós vimos aqui. Primeiro, que ele foi ungido sem medida pelo Espírito Santo, tanto para a pessoa e a obra, a pessoa de Jesus e a obra que ele veio realizar, e que ele foi dado a ele toda a sabedoria e conhecimento para exercer a sua missão ou a sua função como mediador. Terceiro e último lugar, os teólogos westminster vão dizer no segundo parágrafo aí, diz: aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que o exercesse. Esse novo aspecto que é apresentado a respeito de Jesus Cristo, o fiador, ele é importante na pessoa de Jesus Cristo como mediador. O que é um fiador? O fiador, ele era alguém de posses, alguém de condições, que teria ali alguma coisa valiosa, que poderia servir de garantia para outra pessoa. É a mesma ideia do que a gente usa hoje. Geralmente você vai fazer um financiamento, ou você vai fazer uma compra que necessita ali uma consulta, ou que precisa aí uma garantia, um empréstimo. Existe ali também um aspecto do fiador sendo exigido na hora do contrato. Ou você vai alugar um imóvel, você chega em certos lugares, algumas cidades, a exigência de que se tenha um fiador, porque caso você não consiga cumprir aquele compromisso financeiro, esse fiador ele é acionado. Esse fiador ele é acionado para poder então bancar aquilo. E aí é necessário que esse fiador tenha tudo o que é necessário e os recursos apropriados para poder, caso a outra parte não cumpra o seu dever, e ele bancar, ele fazer uso disso, tá? Vou contar uma história aqui rápida, sem citar nomes. Muito tempo atrás, no passado, me colocaram como fiador de alguém sem eu saber. Alguém foi numa loja, não foi uma, foi em 3 lojas e num banco, 4 lugares, e fez lá empréstimo, fez umas compras e me colocou como fiador. Era alguém muito próximo meu, e na época ele perguntou: olha, eu vou fazer uma compra em tal lugar, mas eu preciso de referências. E caso eles precisem lá ligar para saber se tu me conhece, se sabe onde é que eu estou, se eu trabalho, eu posso colocar teu nome? Pode. Foi essa a palavra que ele teve comigo. Não foi dizendo: olha, eu vou colocar você como meu fiador. Porque se fosse, eu ia dizer para ele: rapaz, eu não tenho nem para mim. Se tu não pagar, vai ser 2, quer ficar sem pagar. Mas na verdade a palavra dele comigo foi uma, e na hora de executar, infelizmente, foi outra.
E até hoje eu recebo ligação, até hoje, vez por outra, o meu telefone toca, é um banco, você conhece fulano? Ele botou seu nome aqui, a gente pode resolver com o senhor? Rapaz, ele infelizmente fez sem o meu consentimento, não tenho condições de arcar com isso, e até hoje eu tenho que estar dando justificativa. É diferente aqui da pessoa de Jesus Cristo, e é isso que os teólogos estão dizendo. Deus colocou Jesus Cristo como fiador dos pecadores como eu e você, que não tinha como pagar a conta. A diferença é que Jesus foi habilitado e capacitado pelo Pai para assumir o nosso lugar. Ele não foi colocado ali como alguém sem ele e sem beira como eu, e não podia arcar com os prejuízos. Ao Senhor Jesus Cristo, ele foi habilitado. Por isso, eles vão utilizar aí: aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Para quê? Para que ele fosse santo, puro e perfeito. Hebreus 7:26 a gente leu, né? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então ele também precisava ser alguém qualificado para ser esse Cordeiro de Deus, assim como era prefigurado na antiga aliança, na ocasião da Páscoa, um cordeiro separado, sem defeito, macho, e para ser ali, servir de propiciação, e o sangue derramado como expiação dos pecados. Então Jesus foi habilitado, aprova a Deus o Pai que nele habitasse toda a plenitude, para que ele fosse santo, puro e perfeito. Segundo, para que ele pudesse oferecer um sacrifício aceitável ao Pai, coisa que na antiga aliança ou no passado, nenhum daqueles sacrifícios eles eram perfeitos. Então tal que os israelitas, o povo de Deus, deveriam sempre estar repetindo. É isso que o autor aos Hebreus vai... O capítulo 7 inteiro é uma tese de que Jesus Cristo, ele é esse sacerdote, sumo sacerdote perfeito, que não só oferece, como é a oferta. Ele oferece a oferta e é a própria oferta. E diz ainda Isaías 53, que agradou ao Pai moer. Ele é uma oferta não dos homens, uma oferta do próprio Deus. O próprio Deus está ofertando o seu Filho, e por isso habilitando ele para que ele fosse essa oferta perfeita, última e final, para redimir o seu povo. É dessa perspectiva que nós não temos aqui a necessidade de pedir aos irmãos que ofereçam sacrifícios de animais, que façam votos como os que eram feitos na antiga aliança. É dessa forma que nós não temos como aí fora aqueles que fazem peregrinações de joelho e acendem velas e fazem, ainda dentro desse contexto do paganismo, oferendas. E o contexto evangélico hoje é o que a gente mais vê, tá? Essa semana me mandaram um vídeo, tá lá o apóstolo e a apóstola com 2 colchões no púlpito da igreja e 2 pedaços de pedra usando como travesseiro, e eles dizendo que eles estavam lá pagando preço, dormindo, onde o Senhor Jesus Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça, e usava as pedras como travesseiro. Eles estavam fazendo isso em nome daqueles que estão cansados, sobrecarregados, e que eles tinham que fazer lá um ritual de campanha, e eles iam ficar na igreja lá durante aqueles dias, no lugar dos membros daquela igreja. Então esse tipo de coisa nós
Eu não tenho nem imaginação para criar um negócio desse, para poder trazer para os irmãos. Muito menos dizer que isso é bíblico e que isso é exigido na nova aliança. O que nós temos nesses contextos é porque eles ignoram que a salvação é pela graça de Deus e que em Cristo toda a obra redentora foi consumada, foi completa. Esta e outras muitas coisas nós vemos por aí. Então, toda a plenitude de Deus foi colocada no Senhor Jesus Cristo para que Ele fosse santo, puro e perfeito, para que Ele pudesse oferecer um sacrifício aceitável ao Pai e para que Ele pudesse ser o fiador de um novo pacto, ou seja, um garantidor de que o preço seria pago. Romanos, Paulo escrevendo no capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade que, se nós perdermos ela de vista, nós vamos andar aí com medo, como muitos crentes fazem, e a procura de quebra de maldição, não andando debaixo de escada, vendo gato preto e tendo pavor, medo do escuro e tudo mais. Se nós perdermos de vista essa verdade que Paulo escreve a Romanos, a nossa fé vai por água abaixo. Nós vamos sempre estar temendo, e esse temor vai significar que a nossa dívida, ela não foi paga, ela continua, ela permanece. Nós estamos sempre como culpados diante de Deus. Tem a CCB, né? A cristã do Brasil, a Igreja do Véu. Qualquer coisa ela é motivo para que eles venham perder a salvação, né? Qualquer coisa, usou um short, não tem o véu sobre a cabeça, deixou a barba crescer. Então essas coisas são ainda fruto do paganismo, e é aquela ideia de que eu tenho que fazer para merecer. Isso está presente desde a queda dos nossos pais até hoje. Mas Jesus, Ele é o garantidor, a pessoa que se coloca em um compromisso, que responde por outro. Em Cristo Jesus nós encontramos o perdão pleno. Nessa razão que o apóstolo João vai dizer que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele está dizendo duas coisas ali: você continua pecando e continua tendo a necessidade de chegar ao Senhor, mas ao chegar ao Senhor você vai encontrar o perdão. Então não tem essa de culto de quebra de maldição. Outra vez um aluno do seminário me chamou à parte. Eu tinha acabado de falar na aula lá algo sobre isso. Me chamou à parte e disse: pastor, essa sua fala aí me preocupa muito, porque lá na minha igreja tem um dia da semana onde o pastor pede que a gente leve a foto dos nossos parentes que estão enfermos, que estão doentes, ou que estão no mundo, são incrédulos ainda, e lá é colocada no chão e a gente faz a oração e muitas outras coisas que ele me contou lá, como ungir as cadeiras para quem sentar for liberto de todo mal, pessoas que ficam nos cantos das igrejas assim com a mão em pé. Vocês já viram esse tipo de coisa? Aí ele me chamou e eu fui dizer: olha, infelizmente essa igreja aí está negando a obra de Cristo Jesus, ela está abandonando o Senhor Jesus Cristo. Eles estão vivendo outro evangelho e não o evangelho bíblico. Porque toda maldição, o juízo de Deus que estava sobre as nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo cumpriu, apaziguou. Nele nós temos acesso ao Pai. E, inclusive, em nome dele nós podemos orar pelos enfermos, pelos doentes, pregar o evangelho e orar pelos incrédulos, crendo que Ele é poderoso para curar e para libertar e salvar.
Não é errado a gente orar, Senhor, enche essa igreja. Agora eu chegar e ungir cadeira, como dizendo que com isso, ao sentar de maneira milagrosa, alguma coisa vai acontecer e o coração vai se render. Não. Eu espero que ao sentar e ouvir o Evangelho, esses corações sejam quebrantados. Eu espero que a igreja toda esteja em oração quando nós estivermos orando, e não só um ou dois ali com mãos estendidas. Eu penso que a morte de Jesus Cristo na cruz, como esse fiador, garantiu que nós pudéssemos nos achegar a Deus, todos nós, e rogar ao Pai, inclusive pelo perdão dos nossos pecados. Hebreus capítulo 12, vamos ver outra passagem. Verso 24. O verso 22. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre vai ser apresentado nas Escrituras, e especificamente aqui na carta aos Hebreus, o autor sagrado está mostrando a superioridade de Cristo e a suficiência de Cristo. Ele não só é superior, é importante a gente entender isso, porque se eu falar só que Jesus Cristo é superior, alguns vão querer esse Cristo superior e outros vão querer ele e os outros que são inferiores. Mas Jesus Cristo, ele é apresentado aqui também como suficiente, como que dizendo que não há mais a necessidade da mediação que foi feita no passado e cumpriu os seus propósitos pelos demais. Ele é superior, ele é maior, inclusive o seu sangue, até maior do que o sangue do justo Abel, que clamava. O sangue de Jesus também é derramado, foi superior. Então, ele foi feito fiador, esse mediador do novo pacto, e aprove a Deus o Pai que nele habitasse toda a plenitude, para pudesse ser o fiador do povo nesse novo pacto, e para que a sua morte tivesse um alcance ilimitado. O sacrifício dele na cruz, ele foi suficiente, porque o próprio Deus, o Pai, o habilitou dessa forma. Não há necessidade de trazermos outros cordeiros, não há necessidade de pagarmos preço ou fazer algo desse sentido. As obras, elas existem não para a nossa salvação, mas para a confirmação da nossa salvação. Jesus cumpriu toda a lei, mas ele disse também que ele não iria revogar nenhuma delas. A lei continua a exercer um papel importante, principalmente na vida do crente, para fazê-lo entender o que ele deve fazer, o que ele deve ser. Quando a gente olha para trás, a lei foi dada lá em Moisés, não para constituir aquele povo como povo de Deus. O povo já era o povo de Deus. A lei foi dada para que o povo pudesse andar nos caminhos do Senhor e entender como eles deveriam se comportar, principalmente na terra que o Senhor estava para dar a eles. As obras, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 10, nesse novo aspecto da redenção, as obras nas nossas vidas, elas devem confirmar que de fato pertencemos ao Senhor. Tá? Alguém perguntou uma vez: como é que eu sei se eu sou um eleito de Deus ou não? Pelas obras, pelos frutos nós conhecemos, pelo aquilo que nós fazemos, pelo aquilo que nós somos. Embora não é aquilo que fazemos que vai nos salvar, mas essas obras
que fazemos, se for fruto de um coração regenerado, elas vão acontecer sem que eu tenha necessidade de mostrar isso, para que as pessoas vejam que eu sou um salvo. Tá? Essas obras estão relacionadas ao meu modo de pensar, ao meu modo de falar, ao meu modo de agir. Elas vão estar relacionadas a isso. Aí, quando eu estiver sozinho, eu não vou precisar que ninguém testifique se eu sou crente ou não. O meu coração, cheio da graça de Deus e do Espírito Santo, ele vai me levar a fazer as obras que Deus, o Pai, preparou para que eu andasse nela antes da fundação do mundo. Tá? Terminando esse ponto, algumas aplicações aqui a respeito do que nós vimos. Primeiro, vimos que Cristo, ele é o mediador perfeito, porque é Deus e homem em uma só pessoa. Ele foi ungido, santificado, chamado e autorizado pelo Pai, para que por meio dele, sendo o único que pode garantir a salvação dos pecadores, ele pudesse exercer esses ofícios em prol dessa missão. E isso é mais que uma doutrina, isso é um fundamento das nossas vidas. Isso vai fundamentar a nossa vida, como Paulo vai dizer lá em Atos 17, se me falha a memória, que por meio dele nós nos movemos e existimos. Atos 17, né? Então, essa verdade não é só um conceito que a igreja abraçou, uma doutrina ou um dogma pelo qual está lá nos nossos documentos e nós, esse aqui que nós cremos. Não, é a nossa vida, é a base da nossa adoração. É por isso que nós adoramos o nosso Deus e Pai, como o Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. É a base da nossa adoração, é essa obra realizada por meio de Cristo. E isso vai definir o nosso modo de andar e a nossa vida. Se ela vai ser uma vida piedosa, nós vamos viver em piedade ou em impiedade, como ímpios. Tá? A obra de Cristo como mediador, sendo Deus e homem, sendo ungido pelo Espírito Santo, sendo levado a exercer a autoridade, e inclusive em Mateus 28, 19, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada, nós entendemos ali que agora ele, tendo exercido todo esse papel representativo, esses ofícios, ele conquistou tudo isso e foi dado a ele. O rei agora foi ungido e ele está sentado no trono, tendo domínio sobre todas as coisas. E antes ele não tinha. Ele tinha autoridade dada pelo Pai para exercer essas missões. Agora é uma autoridade própria dele. Tá? E isso é importante para que nós venhamos fundamentar a nossa vida. O que é viver piedosamente? É viver a vida de Cristo, a nova vida que nós recebemos. Gálatas 2:20 e 2 Coríntios 5:17 vai falar dessa nova vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, é aqui que muitos crentes deixam a desejar, porque eles querem viver conforme o que eles pensam, o que eles acham que é natural para um crente viver. Em que sentido? Segundo a sua própria concepção, a sua própria ideia do que é ser um cristão. Aí os homens inventam coisas. Não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer determinadas coisas. Aí nós vamos seguir igual os judeus, com uma lei em volta da lei. O cristão bíblico de verdade, que tem a sua mente transformada, tem uma vida fundamentada nesse Cristo,
A vida que ele vive não é dele, é a de Cristo. É o que Cristo faria, é o que Cristo ensina pela sua palavra. O Senhor Jesus me ensina a fazer isso. O Senhor Jesus Cristo me deu o exemplo disso, tá? E essa é uma verdade que a igreja precisa viver. Segundo, Cristo foi feito mediador, divinamente designado e perfeitamente capacitado para salvar pecadores, tendo se tornado fiador de superior aliança. Jesus Cristo deve ser visto pela igreja que crê e segue as suas instruções como suficiente. Não precisamos de nenhum outro mediador. Ele já pagou o mais alto preço pelos nossos pecados. Todas as vezes que nós vamos atrás de outras coisas, adoramos outros deuses, às vezes não diretamente, mas indiretamente, nós estamos negligenciando essa verdade que dizemos crer. Igrejas onde a figura do pastor, da autoridade ali da igreja, é quem tem a relevância maior do que o próprio Jesus pela palavra, elas estão vivendo idolatria. O paganismo continua nos seus corações. Cristo foi feito e designado um mediador perfeitamente capacitado para salvar os pecadores. É suficiente. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo em sua casa. É um evangelho simples, porque aquilo que era complexo, aquilo que era mais cheio de embaraço, o Senhor Jesus Cristo cumpriu e desembaraçou e entregou ao seu povo. Ao mesmo tempo, e essa é o que os judeus inclusive usam para descaracterizar Jesus como sendo o Messias pleno, ao mesmo tempo nós não podemos viver de maneira desordenada, deliberadamente, segundo as inclinações ou segundo a moda. Nessa razão que nós somos chamados para fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo, fazer brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. Existe um padrão de vida moral, principalmente, pelo qual nós somos instruídos. E Jesus, ele é esse padrão pelo qual nós devemos seguir. Terceiro, a salvação do crente, ela está firmemente assegurada porque Cristo é perfeitamente qualificado para redimir. O sangue dele nos purifica de todo pecado. E às vezes nós mesmos nos afastamos. Nós mesmos olhamos para nós e achamos que não há mais como nos achegar diante de Deus. A vida de Jesus, que ele veio cumprir, só nos mostra o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria que nós encontramos em Deus por meio de seu Filho, que derramou seu sangue. A igreja, ela deve viver com confiança, não nos seus méritos, mas na suficiência absoluta do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que é apresentado inclusive aqui como cabeça do corpo. E toda a vida da igreja deve ser centrada nele, como único mediador e fiador. E uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é cristocêntrica em sua doutrina, no seu culto e na sua comunhão. E aí viveremos em verdade por meio daquele que é a verdade e a vida, tá? Nos aproximemos de Deus por meio de Cristo. Nas quartas-feiras nós estamos estudando essa mediação de Jesus na oração. A oração de Jesus é ensinada em Mateus 6, verso 9 ao 12. Nós vemos ali o quão importante Jesus Cristo, até mesmo na nossa oração. Não só para usar como palavra-chave em nome de Jesus e tal coisa acontecer. Não. Quando falamos em nome de Jesus, nós estamos olhando para a pessoa de Jesus perfeita, que foi habilitada e ungida pelo Espírito Santo, como também a obra de Jesus perfeita,
com o seu sacrifício e a sua entrega, a sua morte e a sua ressurreição, para que possamos ter a garantia de que nele podemos todas as coisas e que temos a vitória em Cristo Jesus. Tá? Que o Senhor Deus e Pai nos abençoe e fortaleça nossas vidas diante dessa verdade, em nome de Jesus.